este final de semana mais enxutos, porque terça e quarta também terá rodadas atrasadas da Premier League. Final de semana passada, diferente das outras vezes, né? Que a gente tem opções no trade boas ali, ó. Lei Newcastle, eu entrei pré-live, né? Tomei o gol. E aí, gols de Arsenal e Aston Villa, eu queria esperar algum momento para entrar no over. Não entrei. Fui entrar over 0,5 com o jogo empatado. Acho que no intervalo. Não foi no intervalo, foi logo no começo do segundo tempo. Peguei, mas o 2,5 também não bateu. Este final de semana teremos esse jogo aqui. Vou dar uma pincelada rápida por cima, porque o Luton gosta de fazer seus golzinhos. Eu tenho falado que eu acho que o Luton escapa do rebaixamento. O problema do Luton continua essa mesma história de estar com todo mundo machucado, né? Brentford, nos últimos 5 jogos, é um dos piores times do campeonato. Só não é pior do que o próprio Luton nos últimos jogos aí. O que não ajuda é o fato do Luton em casa também não estar com um race muito bom. Mas eu vou te falar, é um jogo pela odd de 3,35, né, num back Luton, dá pra dar uma olhadinha. Não vai entrar na lista, nada. Mas só coloquei aqui porque dá pra dar uma espiadinha, uma espiadela. Se você vê o Luton ali no desespero buscando gol, dá pra pegar tanto gol como talvez até um back Luton. Eu pensaria num back Luton pelo risco, né? Pelo risco, uma stake mais reduzida num back Luton, se a oportunidade aparecer. Se aparecer. O se é muito importante aqui. E aqui sim um jogo pra gente olhar com mais calma, com mais carinho, aqueles jogos que estão valendo o topo da tabela. A gente tinha falado no vídeo passado que Liverpool, Arsenal e City, os backs eram interessantes, mas as odds não eram, né? O City e o Luton 5-1 foi muito rápido, o Arsenal contra o Aston Villa tinha uma odd um pouco melhor, mas o Aston Villa a gente sabe como que é, fazendo corpo difícil, e lá em Arsenal acabaram levando. E o Liverpool em casa também não fez a lição de casa contra o Crystal Palace, 2 derrotas que podem... Sei não, hein? Bobear podem ter definido aí a situação do campeonato, dando o título pro Guardiola. Vamos ver, tem muita água, né, pra passar debaixo dessa ponte aqui, ó. Arsenal. Quem que fala isso? Tem alguém que sempre fala isso. Não sei se é o Netuno ou o Theo que sempre fala isso aí. Arsenal na segunda colocação, enfrentando o Wolves, 11º, que não briga por mais absolutamente nada. Odd do Arsenal 1,35. Fora de casa, precisa muito da vitória. Semana passada a odd não estava legal, essa semana eu considero também que, dado a situação aí, não tá legal. O Arsenal vindo aí de um resultado ruim na Champions League, um resultado ruim na Premier League, precisando se reinventar. Vamos ver se vai ter força aí para fazer bater essa odd 1,35. O que pode ser interessante, o over 2,5, ou talvez até o over 1,5, dependendo da situação do jogo. Pegar o gol à frente, em qual situação seria interessante? O Wolves marcando primeiro seria bem interessante. A gente vê o Arsenal precisando de qualquer jeito aí buscar a virada para continuar na briga pelo título do campeonato. Por que a odd é um pouco mais alta? Se você lembrar, nos jogos que o Arsenal faz em casa, a odd é menor. Nos jogos fora de casa, a odd é maior. Porque em casa, o Arsenal até tem ali, ó, em 16 jogos, 11 jogos, o over 2,5 bate. Fora de casa, em 16 jogos, 9 vezes bate, 7 vezes não bate. Então o Arsenal é um pouquinho mais under fora de casa. Então dá pra gente pensar no over 2,5 do Arsenal. O que mostrou nos últimos jogos é que talvez não. Aqui no geralzão, ó, olhando o Arsenal em casa contra o Aston Villa não bateu, fora de casa contra o Brighton bateu, em casa contra o Luton Town não bateu, contra o City fora empatou e aí contra o Brentford bateu. Já o Wolves bateu no empate com o Nottingham, bateu ali na derrota pro West Ham, 2 jogos ali, tanto quanto o jogo do Burnley e o jogo do Aston Villa não bate. Aston Villa é um time até over, né? E aí contra o Fulham acabou batendo. Então, a sequência aqui do Arsenal deixa a gente meio assim. Eu acabo não colocando, tá?
esse over 2,5 na lista? Eu acabo não colocando porque o Wolves não precisa de nada, né? O Wolves tá de figuração aí pro resto do campeonato, não tem muito o que fazer. Então no meio de tabela, cair não vai, subir também não vai, é mais aí jogar pela glória, honra, coisa do tipo. Não vencem há 4 jogos, dá pra gente pensar num Lei Wolves, dá pra gente pensar num back Arsenal, desde que as odds estejam um pouco melhores, desde que apresentem isso dentro de campo. Dá pra pensar em gol se esse primeiro gol for do Wolves. Se o primeiro gol é do Arsenal, a gente viu que muitas vezes o Arsenal, principalmente jogando fora de casa, né, ao longo dessa temporada aí, teve alguns jogos que o Arsenal fez o gol, fez um, fez o 2 e acabou, né? Então é bom talvez não ter tanta esperança. Eu não sei se dá pra pegar aqui a 1.7 esse 2,5. Acredito que uma dificuldade grande do Arsenal de fazer o primeiro gol joga essa odd pra cima. A gente não precisa pegar o 2,5, dá pra pegar o 0,5 ou 1,5, alguma coisa desse tipo, né? E óbvio, aí é óbvio, tá? Aí a entrada aqui eu faria sem sombra de dúvida. O jogo termina o primeiro tempo empatado. No segundo tempo, vendo o Arsenal indo com tudo, aí dá pra buscar o gol limite, né? O jogo 0x0 ali, que foi o que aconteceu com o Aston Villa. O jogo 0x0 ali, a gente sabe que o empate é péssimo, né? Principalmente pela situação do campeonato. Aí dá pra pensar no limite. Mas 2,5 acho que pra entrar na lista, não. Aston Villa e Bournemouth no domingão às 11 da manhã. O Aston Villa, que vem dessa vitória em cima do Arsenal, acaba passando o Tottenham, volta ali pra quarta colocação. Tinha sido ultrapassado da outra vez, né? Tottenham, lembrando, joga dia 20 brau. O Tottenham tá um tempão aí de folga, perdeu aí pro Newcastle, né? Ó, o Aston Villa tá com um jogo a mais, 3 pontinhos na frente, mas enfrenta o Banner, que tá lá na 13ª colocação. A odd do Villa é alta, jogando em casa. Essa odd tá mais alta provavelmente por conta dessa situação aqui, né? Venceram o Banner 4x3, venceram o Everton 2x1, venceram o Crystal Palace e aí perderam pro Luton e empataram com o United. Jogo que eu gosto deste back, um back Aston Villa pelo futebolzinho legal que jogou Aston Villa essa temporada. Aston Villa não tem um retrospecto recente muito legal, né? Se você olhar os últimos 5 jogos, só 2 vezes bate o 2,5. E o Bournemouth nos últimos 5 jogos, 4,5 bate. Mas ambos os times são times que geralmente o over 2,5 tá legal, né? Ali, ó, o Arsenal é o 3º colocado, né? É um pouquinho atrás de Tottenham e Newcastle. Em casa continua muito bem o Aston Villa, 3ª colocação. E o Bournemouth fora de casa costuma tomar gols, tomou 31 no campeonato. A odd ela tá um pouco alta porque, se você olha aqui, ó, o race recente em casa do Villa, empatando com o Brentford, perdendo pro Tottenham, perdendo pro United, mesmo que venceu o Nottingham e venceu o Wolves, não é dos melhores, só que precisa demais dessa vitória. O curioso é que o race em casa do Burner é perfeito, né? Sem derrota nos últimos 5 jogos. Mas eles jogam fora. E aí, fora de casa, apenas uma vitória. Dito tudo isso, eu falo pra vocês que eu gosto do back Aston Villa, mas quem entra na lista é o Lei ao Bournemouth. Lei Bournemouth a 4.2. Eu acho que tá ali meio que no limite do que a gente quer. Eles têm tido uma dificuldade grande para vencer fora de casa. O Aston Villa precisa dessa vitória. Dá para pensar em gols, porém, mais uma vez, é aquela situação. Por mais que a gente possa pensar em gols, se o Aston Villa fizer um 2x0, precisando tão da vitória, eu não sei quanto de vontade que vai nessa busca de 3º gol. E você vê que a odd já é bem mais baixa, né? 1,55 a odd. Se fosse 2 times brigando, talvez o Aston em cima, o Bournemouth brigando ali perto do Nottingham Forest, do Everton, para não cair, eu teria mais vontade de pegar esse 2,5. Ainda gosto bastante do over 2,5. Vai acabar ficando fora da lista. Gosto também bastante do back do Aston Villa, dependendo da situação do jogo, dá pra ir atrás, mas pra lista, aqui, pela segurança, eu acho que é pelo medo de errar, né? Medo de errar tá sendo maior do que a vontade de acertar. Vai entrar, então, o Lei Bournemouth. E pra gente fechar essa rodada mais enxuta aí de final de semana da Premier League, o Liverpool vai enfrentar o Fulham. Liverpool que perdeu para o Crystal Palace...
na moral, esse jogo aqui era um jogo perfeito pra tomar um head, tá? Tomaria com tranquilidade esse head. Se eu tivesse feito o jogo, eu provavelmente tomaria o head. Eu acabei não prestando muita atenção no jogo no momento e aí escapei pelo detalhe. E até os números desse jogo fariam eu tomar head. Se eu visse isso daqui, tentativas de gol do Liverpool, posse de bola do Liverpool, os gols esperados do Liverpool, tudo isso daqui eu veria e a gente veria uma odd alta, né? Porque o gol do Palace acontece no primeiro tempo e é só o Liverpool macetando. Então esse aqui seria um jogo que eu teria, com certeza, se eu tivesse operado eu teria tomado head. E a mesma situação pode acabar acontecendo aqui em Liverpool contra o Fulham, né? O Liverpool na terceira colocação, também ali disputando pelo título, mas igual a gente falou aqui, ó, o Wolves, Fulham, Bournemouth, são todos os times que estão grudados ali no meio. Ah, e o City vai enfrentar o Brighton, tá? Logo depois lá, o City enfrenta o Brighton no meio de semana. Neste momento da vitória do Liverpool está em 1,59. 1,59. No live, dependendo da situação, acredito que a gente pode pegar um back Liverpool a 1,7, coisa desse tipo. Não seria um absurdo, seria um bom back no Liverpool. O resultado recente aqui me deixa um pouco preocupado. Perderam, assim como o Arsenal, eles já foram meio que derrotados, né? O jogo contra a Atalanta lá, depois de ter tomado o 3-0. Venceram a partida, na verdade, né? Eles venceram a partida, mas venceram de 1-0, não foi o suficiente, continuou eliminado. Liverpool perdeu para o Crystal Palace em casa, deu uma complicada na vida do Klopp, um momento ali, pode ser de definição, mais um tropeço aqui vai diminuir muito a chance deles, caso o City vença no meio de semana. Então, um jogo pra gente ficar bem ressabiado. Neste momento, a gente não tem algumas das ausências que tivemos no passado, né? O Arnold até voltou a jogar, o que pode ser um ponto bem importante para o time do Liverpool. A forma recente em casa do Fulham também não é um absurdo, né? Tem 2 derrotas ali para Aston Villa e para Newcastle, vence o Tottenham, vence o Brighton e vence o Bournemouth, 2 times aí, Brighton e Tottenham, que tiveram bons campeonatos. O Leal Fulham está 5,7, é um pouco mais alto do que a gente gostaria, né? Um pouco mais alto. Se fosse um pouquinho coisa ali, estivesse mais perto ali dos 4, seria interessante. O back ao Liverpool tá 1,59. Não acho que é um absurdo pensar num back ao Liverpool. O detalhe aí dessa história é que o Liverpool faz esse jogo contra o Fulham no domingo. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. E na quarta-feira tem o clássico contra o Everton. Tá? Então, num cenário em que o Liverpool se complica aqui no Fulham, ele joga quarta-feira completamente pressionado, aí podendo talvez dar adeus ao título, não matematicamente, né, mas de ficar ainda mais difícil em caso de mais um tropeço. Imagina, 3 tropeços seguidos seria muito pro time, dificilmente a gente veria alguma coisa positiva aí no final da temporada pros caras. Eu vou acabar não colocando, cara. O que eu falaria, que é o que eu vou tentar ver se eu pego, igual a gente fez com o City no PSG, a gente acaba não colocando na nossa lista, mas ó, um Liverpool a 1,7, tá? Um back do Liverpool a 1,7, 1,8, eu pegaria. Eu não vou nem colocar odd aqui, mas um Liverpool, um back Liverpool alto, um back Liverpool um pouco mais alto, dá pra pegar. O do Arsenal não dá pra falar a mesma coisa, porque o Arsenal provavelmente não vai nem dar tempo dessa odd subir muito. Mas do Liverpool jogando bem, eu gostaria de pegar esse back, cara. Eu gostaria mesmo, tá? Agora sim, Manchester City enfrentando o Chelsea em Wembley. Jogo em Wembley, não é em Manchester, apesar do City aparecer como mandante aqui. Odd do Chelsea a 5,2. Odd do City a 1,68. Haaland não joga, De Bruyne não joga. Como eu costumo falar, eu acho, de todos os jogadores do City, o mais importante pro esquema do Guardiola é o Rodri, tá? Rodri aparentemente joga. Cole Palmer tá jogando bem também, né? Cole Palmer tá jogando bem lá pro Chelsea. E o Cole Palmer, que tá jogando bem, não está listado aqui. Então, se a gente tem, na minha opinião, um dos jogadores mais importantes aí do planeta Terra joga pro City, um dos outros jogadores mais importantes aí do Chelsea joga por lá. O Chelsea tá num race bonito, né? Ó, parece até que tá com Kanté e Hazard, ó, vitória, empate. Eu sei que o jogo não é de Premier League, mas eu acho que vale a gente dar uma olhada
no race recente dos times na Premier League. Dá uma olhada nesse Chelsea aqui, cara. O Chelsea nos últimos 5 jogos não perdeu. Nos últimos 10, perdeu 2. Mas nos últimos 5 tá bem. Nos últimos 5 tá bem. Fora de casa, nos últimos 5, aí perde um e empata vários, né? Então ganha em casa, empata fora. Ganha em casa, empata fora. E a gente, na real, tá falando de uma situação aqui que é o Chelsea num campeonato mata-mata, podendo salvar a temporada, enfrentando um City que foi eliminado de Champions, mas pode aí ganhar 2 campeonatos ainda esse ano. Não é uma coisa muito óbvia, muito simples, é o Back City. Eu vou te dar alguns cenários e vou te falar que eu fico muito em cima do muro. Colocaria aqui, ó, de novo, em asterisco, mais uma vez, um Manchester City, mas não consigo colocar na lista. A odd é boa. A odd é boa, mas a gente pode ver um Chelsea querendo surpreender ainda, porque realmente é semifinal. O Chelsea poderia, caso consiga eliminar o City aqui, avançar para uma final contra United ou Coventry. E para esse final de semana também tem o Coventry enfrentando o Manchester United. 1,55 para o United, assim como o Chelsea tentar salvar a sua temporada vencendo o Coventry fora de casa. Essa odd de 1,55 não tá levando muito em consideração aí que são times de elencos completamente diferentes, né? Ó, sei não, acho que o United aí tem uma chance de atropelar com uma certa facilidade. Também vou tentar ficar de olho nesse jogo. E todas essas odds estão, claro, no Bolsa de Aposta. A gente acaba separando só um lay burner, mal. Duro, né? O lay Wolves está muito alto, o back Arsenal tá baixo e os gols fora de casa do Arsenal eu acho complicado, por isso que não tá na lista. O jogo do Luton, eu gosto de um back Luton se eles demonstrarem ali que estão agredindo, principalmente aquela ideia de pega o back do Luton, sai o gol, fecha. Eu sempre fecho, então fecha também. O Fulham recebendo o Liverpool, eu gosto do back Liverpool pensando na necessidade do Liverpool campeonato e por ter mais time que o Fulham. Só que o Fulham também gosta de aprontar umas aí. O Aston Villa em cima do Bournemouth a 1,90 eu gosto muito. Eu gosto muito, porém a entrada mais safe ali na minha cabeça é justamente um lay ao Bournemouth, por isso acabou ficando de fora. Pode ser que apareça alguma outra oportunidade aí em Everton, Nottingham Forest, 2 times que estão brigando diretamente para não cair. O Everton em casa, né? Pode ser que tenha alguma coisa interessante, mas ó, isso aqui é uma maratona, tá? Não é 100 metros, como diria o Monsagrado Netuno. Bolsa de apostas, melhores odds do mercado para você. Se ainda não criou a sua conta, crie por lá. Bons greens, segunda-feira, eu acho que a gente volta, né? Segunda-feira, porque terça e quarta tem Premier League de novo. Fica ligado.